Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos em mais um domingo pela manhã, hoje 19 de abril, a nossa congregação de Luz de Lemos, para estar gravando essa escola bíblica online. Agradecemos a Deus pela vida de todos os professores, alunos da nossa escola bíblica. Infelizmente, devido aos decretos, tanto federal como estadual, onde recomenda que as organizações que estão suspensos toda reunião em que possa haver aglomeração de pessoas. Por esse motivo ainda não foi possível nós estarmos nos reunindo pessoalmente aqui na congregação, mas estaremos transmitindo hoje o estudo da Escola Bíblica Dominical, da revista da CPAD, que está sendo utilizada nesse trimestre, que fala da Epístola aos Efésios. E hoje estaremos estudando a lição de número 3, eleição e predestinação. Vamos curvar nossas cabeças, você que está nos acompanhando através das redes sociais, curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos muito gratos ao Senhor por esta oportunidade de retornarmos a esta casa, retornarmos, ó Senhor eterno, a este santuário, para que aqui possamos estar proferindo a Tua palavra, para todos aqueles que nos ouvem, os que estão presentes e aqueles que estarão nos acompanhando nas redes sociais, que o Senhor venha tocar nos seus corações, confortar, levantar, curar, transformar, erguer, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça. Isso te pedimos e te rogamos, e somos muito agradecidos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Queremos também agradecer o trabalho, o esforço da nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical desta congregação, diaconisa Maria Regiane. Que Deus continue abençoando a nossa irmã diaconisa, todos vocês, professores de todas as classes, a classe das irmãs, a classe dos irmãos, a classe dos jovens, adolescentes, dos juniores, das crianças, todos vocês. Que aqui o abraço do pastor Miqueias, pastor dirigente desta congregação. Vamos adorar o Senhor com o hino 205 da nossa harpa cristã. É um hino que fala sobre a graça. E hoje estaremos estudando sobre eleição e predestinação. E a eleição e a predestinação só foi possível por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus não seria possível haver a eleição e a predestinação. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada, o Deus de infinito favor. Do que bens terrestres da
aqui, em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Hoje estamos, irmãos, na lição de número 3, 19 de abril de 2020, sobre o tema eleição e predestinação. O texto áureo que está na nossa revista, aqueles que podem nos acompanhar através dos meios virtuais, encaminhamos para os grupos de WhatsApp as revistas desse trimestre, dado algumas dificuldades de entrega pelos correios. Nós distribuímos os assuntos da revista nos grupos de WhatsApp, que você na sua casa pode estar acessando a revista, que você estuda da sua classe, o assunto que estaremos ministrando da revista dos jovens e adultos, mas as professoras das crianças e dos juniores podem estar gravando também aulas online e distribuindo por grupos pertinentes para que eles possam também acompanhar, tá? No texto áureo diz assim, está baseado na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, versículo 5, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor,
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha, irmãos, esses versículos são tão nobres e importantes, e eu não sei se os irmãos se lembram que eu já ministrei esse assunto aqui no culto de ensino, no culto de doutrina da igreja, sobre eleição e predestinação, baseado na carta de Paulo aos Efésios. E esse é um assunto tão rico, tão importante. Somente o versículo 4 e o versículo 5 desse capítulo é suficiente para levarmos todo este estudo, e este estudo está sendo baseado unicamente no versículo 4 e no versículo 5 do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. Dado a grandiosidade, a abrangência e a profundidade que tem estes dois versículos do capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Se nós formos fatiar esses versículos, e aí é o que o autor da revista fez, a gente, nesses versículos, vamos encontrar estudos magníficos. A verdade prática, que é aquilo que o autor descreveu aqui como aquilo que pode ser usado cotidianamente após esse estudo, diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que criam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Bom, a nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 12. Eu vou ler para vocês. E como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, para que propuser em si mesmo, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Curve a sua cabeça e ore junto comigo, agradecendo a Deus pela leitura dessa palavra. Querido Deus, bondoso Pai, somos muito agradecidos a Ti por esta grande oportunidade de estarmos na Tua presença para louvarmos e dizermos o Teu nome, e especialmente, Senhor, estar compartilhando esses assuntos, dessas verdades eternas, tão importantes para todo o Teu povo. Nos cubra com o Teu manto de graça, de bondade e de misericórdia, e nos dê sabedoria para estarmos, Senhor, falando daquilo que é paz no Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Bom, temos como objetivos da aula de hoje, primeiro, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, tá?
É importante estabelecermos essa diferença. Segundo, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo, como diz o texto bíblico. Terceiro objetivo da aula de hoje, constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, primeiro, esclarecer a diferença entre eleição e predestinação. Segundo, explicar como ocorreu essa eleição antes da fundação do mundo. E terceiro, constatar que a predestinação bíblica retrata das bênçãos concedidas aos eleitos. Ok? Bom, como introdução podemos dizer que a eleição e a predestinação são termos muito importantes, e diríamos que no meio teológico há correntes teológicas que divergem de alguns pontos com respeito a esses termos de predestinação e eleição, pois há a corrente teológica que defende que essa eleição e essa predestinação ocorreu por um ato soberano de Deus e ela é imposta, como se Deus escolhera alguns para a salvação e outros para a perdição. Mas nós estaremos ministrando esse estudo hoje sobre o viés pentecostal, sobre aquilo que acreditamos com respeito à eleição e com respeito à predestinação. Embora respeitando as correntes que divergem do nosso pensamento, porque na teologia existe realmente correntes que divergem do nosso pensamento, mas a ministração que estaremos fazendo é sobre o viés pentecostal, daquilo que acreditamos com respeito à doutrina da predestinação, da eleição, e sobre esse viés que estaremos ministrando nessa manhã. Esses vocábulos ligados entre si, que é eleição e predestinação, podem elucidar ou elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, nós estaremos abordando os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Bom, então vamos começar. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Bom, a dádiva da eleição precede a existência, a nossa existência. Como nós lemos no texto bíblico, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Logo, entendemos pelos escritos bíblicos que a nossa eleição foi realizada antes que existíssemos, antes que viéssemos à existência. Deus já na sua presciência havia nos elegido. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que elegeu de antemão. Em lições passadas eu já mencionei que Deus tem muitos filhos. Os filhos por criação são os anjos. A Bíblia diz que a obra da criação de Deus são os filhos. Deus também tem os filhos, que é Israel, os filhos eleitos, nação eleita. E nós fomos adotados, somos filhos adotivos, porque fomos eleitos de quem? Na pessoa de Jesus Cristo, nele. E isso que eu quero basear o meu estudo nessa manhã. Tudo começou nele. Deus, no seu sábio conselho, na sua preexistência,
presciência, ele na eternidade, porque quando estudamos teologia própria e estudamos que Deus nunca foi solitário, Deus nunca esteve só, Deus nunca teve sentimento de solidão, Deus nunca se sentiu abandonado, porque Deus, a palavra Deus é uma palavra composta, Elohim, ela envolve as três pessoas sublimes do universo, que é as três pessoas sublimes do universo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sempre existiram, sempre foram coexistentes desde a eternidade. E quando falamos do sábio conselho de Deus, como falamos do conselho de Deus, ali estavam os três estabelecendo o seu plano para a criação do universo. Então todo o universo, toda a criação de Deus, ela teve um conselho. Deus nunca esteve sozinho. E Deus também nunca foi pego de surpresa com nada. Deus, ao planejar o universo, Deus, ao arquitetar o universo, e a coisa muito interessante que diz lá em Provérbios número 8, no banquete da sabedoria, que lá a sabedoria de Deus era o verbo divino, que ali entendemos que era a segunda pessoa da Trindade, estava ali como arquiteto. E também ele, quando João escreveu a carta para um dos pastores, ele mandou dizendo assim: eu sou o princípio da criação, ou seja, eu sou o maestro da criação, eu sou aquele que arquitetou, eu sou o arquiteto da criação. Ele foi o verbo utilizado por Deus para criar tudo o que existe. E quando Deus planejou o universo, ele também planejou a criação do homem. Vamos fazer o homem, mas vamos fazer com vontade própria, vamos fazê-lo com personalidade, vamos fazê-lo para ser o nosso adorador. Ele terá uma das nossas características, ou seja, dos nossos atributos pessoais. O homem herdará atributo pessoal da divindade, que é a personalidade. Nós somos pessoas, persona. E ele também herdará a nossa imagem, ou seja, nossos atributos morais. E Deus planejou fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas ainda no seu sábio conselho, no seu estabelecimento do plano do universo, Deus ali, pela sua presciência, viu o homem desviado, viu o homem distanciado, viu o homem isolado, viu o homem caído, viu o homem no estado decadente, degradante, destituído da graça, da glória e da presença de Deus. E Deus, quando olhou o homem no seu sábio conselho, na sua presciência, antes da fundação do mundo, nesse estado, ele amou o homem. Ele amou o homem. Pensa no nada. Porque em Hebreus diz que Deus fez tudo do nada. Não havia matéria-prima para Deus fazer o que ele fez. Em Hebreus capítulo 11 diz: pela fé, crendo que os mundos foi feito do nada. Hoje, tudo que o homem faz, e aprendemos isso na escola, é transformar. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Porque tudo que fazemos, nós precisamos de alguma matéria-prima. Mas Deus fez pela palavra do seu poder. Estava dentro dele todo o plano do universo. E quando ele verbalizou, quando ele diz haja, a sua palavra, o verbo, estava dentro dele, saiu e já executando aquilo que ele já havia planejado. Mas a salvação do homem foi algo muito importante, muito nobre. Desde a fundação do mundo, Deus amou o homem. Enquanto Deus viu na sua presciência, não que ele determinou,
e aí vem os pontos contraditórios, divergentes. Deus, ele não separou uns para a perdição, e Deus não separou outros para a salvação. Deus, ele viu alguém, Deus viu a humanidade desgarrada, numa mansão de pecado, destituídos, e sem ter a mínima condição de restabelecer a comunhão com Ele. Deus, por ser um ser tão transcendente, Ele viu que o homem jamais, por seus méritos, jamais pelas suas condições, teria condição de se aproximar dele novamente. Então Deus agora, ainda sendo transcendente, mas também emanente, estende a sua emanência ao homem, e amou o homem, de maneira que ele, na eternidade, ecoa uma voz que diz: bom, fizemos o plano do universo, fizemos o plano da criação do homem, mas o homem irá pecar, porque nós não abriremos mão daquilo que nós decidimos dar a Ele, que é o livre-arbítrio. Deus, ao ver o homem em pecado antes da fundação do mundo pela sua presciência, Ele poderia sim ter evitado. Ele poderia ter evitado que o homem viria a pecar. Mas por que isso não ocorreu? Porque Deus não quis abrir mão daquilo que nós mais valorizamos, daquilo que nós mais temos de melhor, que é a nossa liberdade. Deus não abriu mão de nos dar liberdade, poder de escolha, que é aquilo que nos faz sermos pessoas, aquilo que nos faz sermos gente, aquilo que nos faz sermos autônomos nesse universo. Essa capacidade de pensar, essa capacidade de questionar, essa capacidade de discordar. Deus não abriu mão de conceder ao homem a capacidade de um homem não querer amá-lo, não querer segui-lo, inclusive duvidar da sua existência. Imagine eu e você tendo esse poder na mão, de criar uma criatura conforme a nossa imagem e semelhança, mas correndo o risco dessa criatura se sublimar contra o Criador. Eu não sou presciente, e você também não é presciente. Nós não temos essa capacidade de antever o futuro. Nós não temos essa capacidade, mas Deus teve. Imagine se você tivesse a capacidade de antever o futuro com respeito às pessoas que fazem parte do seu ciclo de relacionamento. Quantas pessoas que hoje fazem parte do seu ciclo de relacionamento, que amanhã pode lhe trair, que amanhã pode lhe abandonar, que amanhã pode se sublimar contra você. Imagine se você hoje tivesse essa capacidade de identificar previamente, ou de ver o que essa pessoa iria fazer no futuro. Você se afastaria dessa pessoa. Você não queria mais contato com essa pessoa. Você não ia querer mais relacionamento com essa pessoa. E foi isso que aconteceu na eternidade. Deus viu o homem se sublimando contra ele, mas Deus agiu diferentemente do que muitas vezes nós agiríamos. Deus amou o homem. E ecoou uma voz na eternidade: mas quem enviarei? Quem há de ir por nós? E aí uma daquelas pessoas divinas disse: eu vou. Eu vou. Eu vou. Porque ele é nossa imagem, é a nossa semelhança. E tem mais: eu vou me fazer carne, eu vou habitar com eles, vou me tornar um deles, para salvar a sua raça. Por isso que o texto áureo diz: como também nos elegeu nele. A eleição do homem
estar baseada, fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Sem a pessoa de Jesus Cristo, não tem eleição, não tem predestinação. Logo, a predestinação está reservada para aqueles que já estão eleitos. Primeiro você precisa ser eleito, depois sim predestinado. Quem está predestinado? Aqueles que são eleitos. Quem está eleito? Aquele que tem ele. Aqueles que estão nele. Amém? Vamos prosseguir aqui. A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, no capítulo 1, versículo 4, podemos pontuar da seguinte forma: em que fomos escolhidos? Primeiro, podemos responder em Jesus, por isso ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? Podemos responder: o tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, em qual a finalidade dessa eleição? Podemos responder: para que fôssemos o quê? Santos e irrepreensíveis. Afirma o comentarista Donald Stump, da revista da Bíblia Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ou seja, nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Eu já tive vendo aí, assistindo alguns embates aí, de alguns líderes evangélicos, alguns pastores nas redes sociais, discutindo sobre essa questão da predestinação e da eleição, uns defendendo essa questão da soberania de Deus, que a salvação, o ato soberano de Deus, ninguém tem nada a ver com isso, e só vai ser salvo quem Deus quer, e ponto final, e questão fechada. Outros discutindo que a eleição se baseia na fé e na graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E, na realidade, essa predestinação aqui está na igreja. Deus predestinou a igreja. Deus predestinou o corpo de Cristo. Deus predestinou o corpo misto de Cristo à salvação. Então, todos que compor, todos os membros que compõem esse corpo, todos que estiverem fazendo parte desse corpo, todos que forem membros do corpo de Cristo, automaticamente já estão predestinados à salvação. Por quê? Porque a igreja é o corpo misto de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, é a cabeça da igreja. Logo, se estivermos ligados à cabeça, se estivermos ligados a Cristo, já estamos predestinados. Se não estivermos ligados a Cristo, se não estivermos ligados ao corpo, nós estamos desligados, ou seja, fora dessa predestinação. A predestinação é para aqueles que forem eleitos, e os eleitos foram aqueles que, pela fé, aceitaram o cetro, a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi estendida a todos. A graça de Deus, ela foi dada a todos, mas a eleição é para quem aceitou a graça. A graça foi dada a todos. Jesus morreu por todos, mas o seu sangue foi derramado por muitos. Morreu por toda a humanidade. Deus amou toda a humanidade, mas o sangue de Jesus alcança aqueles que estendem a fé, ou seja,
Então, nele nós fomos eleitos. E ao sermos eleitos, já estamos predestinados. Então, todos que verdadeiramente fazem parte do corpo místico de Cristo na terra, não precisam se preocupar, pois já estão predestinados à salvação. Mas, pastor, eu ainda não tenho minha carteirinha de membro, eu ainda não passei pelas águas batismais, e a minha igreja ainda não me deu o cartão, eu acho que não sei se eu ainda sou membro da igreja. Não é isso que eu estou falando, não é dessa igreja local, não é da igreja do CNPJ, não é da igreja Assembleia, não é da igreja presbiteriana, não é da igreja batista. Eu estou falando da igreja mística, do corpo místico de Cristo na terra, daquela igreja universal que o Senhor fundou e disse: eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E para fazer parte do corpo místico de Cristo, que é preciso de um homem se converter a Cristo, se arrepender dos seus pecados, e aí o Espírito Santo promove uma transformação na sua vida e lhe purifica de todo o pecado pelo sangue de Jesus Cristo. E ao ser purificado, este homem, esta mulher, recebe agora a justificação pela fé, conforme Romanos capítulo 5, sendo pois justificados pela fé, agora sim temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também, em Romanos no capítulo 8, ele disse: portanto, meus amados irmãos, agora nenhuma condenação há para os que estão na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, na Universal, na Deus Amor, nas comunidades. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí, o autor aqui menciona o seguinte: para que fomos eleitos? Para sermos santos e irrepreensíveis. Portanto, agora não há nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Aí vem para quê? Né? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito e de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Logo, esse negócio de dizer que a pessoa pode andar de forma absolutamente aqui, fazendo o que bem entende, o que bem quer, sem se preocupar com uma vida de santidade e com a sua vida espiritual, está predestinado à salvação, entra uma contradição tremenda com o que acabamos de ler. Porque Deus nos elegeu, nos predestinou pelo beneplácito da sua vontade. Lógico, a salvação, a predestinação não é um ato que vem do homem, mas sim de Deus. Só existiria porque Deus amou o homem. Por isso que existe a eleição e a predestinação, por causa do amor e da graça de Deus. Porque é inconcebível, é inaceitável você dizer que é salvo e não tem uma vida santa e não tem uma vida irrepreensível. As boas obras, elas não salvam. As boas obras, elas não são pré-requisitos para a salvação, e sim a fé. Mas, uma vez salvo, é inconcebível que esse salvo não pratique boas obras. Porque nós fomos salvos, nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis pelo beneplácito da sua vontade. Tópico 1, item 3, a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. O vocabulário grego, ágios, santo,
significa separado do pecado, conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. O adjetivo grego amomos, que é irrepreensível, expressa algo que diz sem defeito ou inculpável, conforme Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético-moral da vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Não obstante, podemos dizer que sozinhos, com nossos próprios méritos, não temos condição de chegarmos a este padrão exigido por Deus, mas o Espírito Santo de Deus, que é também um dos agentes da santificação. Conhecemos como agente da salvação, da santificação, o sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica e nos torna santos. Também podemos destacar que a palavra de Deus, ela promove a santificação. A palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos limpa, ela nos cristaliza. Então a palavra de Deus nos torna santos. Mas também há o grande agente da santificação, que é o Espírito Santo de Deus. Ele pode sim nos conduzir a esse padrão, a este patamar exigido por Deus de sermos santos e sermos irrepreensíveis, inculpáveis. A nova vida dos eleitos, no item 1, tópico 4. O tema é apresentado como exortação contra a velha conduta, tais como a mentira, o furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, a impureza, a avareza, a embriaguez. A finalidade é apresentar Deus. Queremos nos apresentarmos a Deus como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, conforme está escrito no capítulo 5, no versículo 27. Não obstante, ressaltamos, somente o Espírito Santo pode nos capacitar para termos esse estilo de vida exigido por Deus. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação, que em todos os meus estudos sobre a santificação eu ensino, que é o último estágio da salvação, que é a glorificação. A glorificação, ela é pós-santificação. Logo, a santificação precede a glorificação, para recebermos, ao final, a glorificação, que é o ápice, a conclusão de todo esse processo de salvação. Precisamos ter uma vida santificada, uma vida de santificação. Caminhamos para o tópico 2, que diz predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando nós louvamos a Deus, adoramos a Deus, quando nós abrimos nossas mãos, levantamos nossas mãos ao céu, num tempo como esse, e erguemos a nossa cabeça e nós começamos a adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor pela salvação, pelo gozo da salvação, pela alegria da salvação, e imaginar que isso tudo foi planejado antes que tudo existisse. Antes da fundação do mundo, Deus, Ele
nos predestinou para sermos filhos eleitos. A Bíblia do estudo pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus incluso na eleição. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo para um povo, de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. O que é isso? Deus decidiu na eternidade fazer uma raça, a raça humana, o ser humano. Ele também não abriu mão de uma decisão dele mesmo, de conceder a este homem o livre-arbítrio, o poder de escolha. Mas o que Deus fez? Bom, dentre essa raça, eu quero um povo meu. Eu amei. Eu quero junto a mim. Eu quero que seja um povo com um nível, um padrão ético, moral, espiritual diferenciado. Então eu quero estabelecer o seguinte: este povo que eu vou tirar do meio do grande povo, eu os elejo para estar ao meu lado para sempre. E esses estarão comigo para sempre. Esses terão comunhão comigo para sempre. Agora eu darei a eles um direito de escolha, se querem fazer parte deste povo ou não. Quem fizer, está predestinado. Foi dessa forma a eleição antes da fundação do mundo. Ele não disse assim: eu quero o João e não quero a Maria. Eu quero o Antônio, mas não quero o José. Não foi, a escolha não foi dessa maneira. Foi dito o seguinte: se o José, se a Maria, se o Antônio, se o Miqueias ter fé e acreditar na minha graça, eu os predestino a estar comigo para sempre. Pronto. Então, eu já ouvi alguém uma vez me perguntar o seguinte: pastor, será que eu sou filho de Deus? Será que eu sou salvo? Eu sempre digo o seguinte: quem tem dúvida da salvação não é. Não é. Toda pessoa que tem dúvida da salvação não é. Porque todo salvo sabe que é salvo. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos. Todo filho tem um espírito. Todo filho, o Espírito testifica com o espírito dele. Tu é filho. Tu foste eleito, predestinado para a santificação, para ser repreensível. Por isso que não tem uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida de desobediência a Deus. Então, mas você pode, o que é o nome se converter? Converter, você está andando em direção, a uma direção, dá meia volta e seguindo outra direção. Você pode estar indo numa direção diferente dos eleitos, dos predestinados, mas a graça de Deus ainda está, a porta da graça ainda está aberta. Você ainda pode aceitar a graça de Deus. É Deus que te aceita na realidade. Sempre perguntamos: você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar Jesus? Mas na realidade é Deus que te aceita. É Jesus que te aceita. E o que você precisa é crer e aceitar é o quê? Aceitar Ele como teu Senhor. Aceitar Ele como teu Salvador. É dessa maneira sim que você abrirá as mãos e dizer: eu aceito o teu
presente. Porque a graça é um presente. É favor imerecido. Nós não temos direito. Nós não merecemos. Não é pelo mérito. Por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos. Não veio por meio da fé, para que ninguém se glorie. Mas é dom de Deus. É presente de Deus. A salvação é dom de Deus. É presente de Deus. Porque isso foi providenciado desde a fundação do mundo. E se eu tiver fé para aceitar o perdão de Deus, Deus perdoa meus pecados, me purifica dos pecados, imputa na minha vida a justiça e os méritos de Cristo. O Espírito Santo promove no meu coração a regeneração e faz brotar as características do fruto do Espírito, conforme está descrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. E aí, este homem agora regenerado, voltando àquele estágio natural de imagem de Deus, começa a ser transformado, santificado. Esta pessoa agora começa a se tornar uma pessoa irrepreensível, inculpável. Ou seja, não pelos seus méritos, mas pelos méritos daquele que foi morto e reviveu, estar como intercessor entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Finalizando, eu quero ir para o tópico 3, falar sobre a sublimidade do propósito divino da predestinação. A predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou, aí que eu quero que você preste atenção. O soberano Deus, ele é soberano. O que é soberania? É a capacidade de fazer o que bem lhe apraz sem dar satisfação a ninguém. Deus não tem satisfação a dar a ninguém. Então, o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas. Deus, na sua soberana vocação, no seu soberano conselho, não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e que todos se convertam de seus maus caminhos, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, no versículo 30, que a vontade de Deus é que todos se arrependam e que todos venham a Ele. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, em Atos capítulo 4, versículo 22, Romanos capítulo 8, versículo 29, versículo 30, 1 Coríntios no capítulo 2, versículo 7, também fala sobre esse texto. Efésios capítulo 1, no versículo 5 e o versículo 11 também aborda sobre esse assunto. Nenhuma delas, nenhum desses versículos faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Não. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. Deus só predestinou o homem à salvação. Deus não predestinou ninguém para a perdição. Nenhuma pessoa perdida pode culpar a Deus. Nenhuma pessoa perdida pode dizer que está perdida porque Deus não lhe amou, Deus não lhe quis, Deus não lhe recebeu. Mesmo esta pessoa querendo Deus não a quis. Nenhuma pessoa pode se chegar diante de Deus inexcusável, porque Deus amou a todos e predestinou todo homem à salvação. Logo, todos quantos
estiverem perdidos, se eles estarão perdidos, jamais poderão culpar Deus e dizer: Deus não me quis. Mas eles carregarão consigo a culpa por não querer, por não estender a sua fé e aceitar o amor de Deus. Deus não teve duas predestinações. Deus não predestinou um para a salvação e outro para a perdição. Deus não predestinou ninguém para a salvação. Não tem um texto bíblico que diz que Deus predestinou pessoas, alguém para a perdição. Só tem um tipo de predestinação na Bíblia, que é a predestinação para a salvação. Só que tem um porém. A predestinação é nele. Nele. Aí que está. Não quer ele. Se não quer o filho, não tem o pai. Eu quero o pai. Eu quero me chegar ao pai, mas eu rejeito o filho. Eu não creio no filho. E o filho foi o presente do pai para a humanidade. E ele diz: eu e o pai somos um. Ele disse para Tomé, digo Filipe, né? Filipe, João capítulo 14. Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Há quanto tempo estou convosco? Você pede para ver o Pai? Quem vê o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Quem tem o Filho tem a graça. Quem tem o Filho está eleito. Quem tem o Filho está predestinado. Quem não aceita o Filho está perdido. Perdido? Não, porque Deus o lançou fora. Jesus disse: todos que vierem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Logo, pode ser o mais vil, o mais terrível pecador, por mais pecado que este homem tenha, se ele se arrependesse e chegar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus não o lança fora. Portanto, não haverá uma pessoa neste mundo que possa se excusar diante de Deus, que não foi salva, porque Deus não a quis, Deus não a recebeu. O único pecado que o Senhor Jesus disse que é imperdoável, o único pecado que pode separar eternamente o homem é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, é o homem se rebelar, o homem virar as costas, o homem se sublimar contra o único agente que pode convencê-lo dos seus erros, dos seus pecados, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem, quando resiste ao Espírito Santo, Estevão falou isso para aqueles homens do Sinédrio, vós de circunciso de coração e ouvido, vocês resistem ao Espírito Santo. E o texto bíblico diz que enquanto Estevão falava, o seu rosto ficou brilhando como de um anjo. Mas em vez daqueles homens se converterem, em vez daqueles homens se humilhar, eles endureciam ainda mais o seu coração e rangiam os seus dentes. O texto bíblico em Atos diz que eles rangiam os dentes de ódio, de raiva, e o Espírito de Estevão ali, ele amou aquelas pessoas, de tal forma que vocês estão endurecendo, não façam isso. A única maneira de vocês serem eleitos, a única maneira de vocês serem predestinados, a única maneira de vocês serem salvos, é serem sensíveis ao Espírito Santo. Por isso que o texto bíblico diz: hoje ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração, como Israel provocou o Senhor no deserto, endurecendo o seu coração. Mas não, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e teve uma visão do Filho de Deus em pé à direita de Deus. E quando ele sucumbia em meio àquelas pedras, ele disse:
As mesmas palavras que o Senhor disse, isso é a expressão do coração cheio de amor. Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, não lhes impute esse pecado. O texto bíblico diz que entre aquelas testemunhas, entre as pessoas em que as testemunhas falsas depositavam os seus mantos para apedrejar Estevão, estava um homem chamado Saulo. Saulo consentia com o apedrejamento de Estevão. E Estevão olhou para os seus olhos ao céu e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Vejam o amor de Estevão pelas almas perdidas. E ali estava um homem que viria a ser o grande perseguido, de perseguidor para perseguido. Ali estaria um homem que seria uma das maiores máquinas, instrumentos usados por Deus para o anúncio do Evangelho. Ali estaria um homem que entenderia profundamente. Se teve um homem que conseguiu entender o sofrimento de Cristo, foi Paulo. Se teve um homem que conseguiu entender o que era a graça de Deus, foi Paulo. Se teve um homem que conseguiu entender a questão da eleição, da predestinação, foi Paulo. E Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. E Jesus disse: Saulo, Saulo, porque tu me persegue, tu é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. E Paulo disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo se humilhou, Paulo caiu, Paulo ficou cego, Paulo perdeu a visão, Paulo perdeu tudo aquilo que ele ostentava. E agora, um homem humilde e cego precisou da misericórdia de Deus para voltar a enxergar. E Paulo, ele se tornou um grande doutrinador da soteriologia, da doutrina da salvação. Finalizando, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Há uma bênção para aqueles que estão predestinados, pois o Senhor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. E agora o apóstolo Pedro, ele se dirige à igreja como povo santo, sacerdócio real, povo escolhido. Nós não somos sacerdotes pela ordem de Arão, não. Mas o nosso sacerdócio é um sacerdócio real. Nós somos agentes, instrumentos aqui, agentes da salvação na terra, para levar a palavra da graça, a palavra da salvação para os outros homens que estão perdidos. Você que está nos acompanhando através dessa rede social, eu quero te dizer uma coisa para você: você não foi predestinado para a perdição. Ninguém foi predestinado à perdição. Nenhum homem foi predestinado à perdição. Mas Deus, Ele predestinou um povo para a salvação. E para que você faça parte desse povo, é necessário que você se converta ao Filho de Deus. É necessário que você se converta à providência divina para a salvação, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, eu vou ler novamente o texto áureo que foi escolhido para esse estudo de hoje, que resume tudo isso. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua própria vontade. E a verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam
na fé em Cristo Jesus. Logo, se meu querido, minha querida, se você ainda está vivo, você pode crer e você pode perseverar. Logo, se você crer e perseverar, tu estarás eleito e predestinado à salvação, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos os meus queridos irmãos e irmãs. Finalizamos essa escola bíblica online. Espero que vocês, depois, muitos acordam tarde e acabam não acompanhando a live, né? Então, nós estamos preferindo postar no Facebook, no Instagram, e agora também abrimos um canal no YouTube, PR Miqueias Figueiredo. Você também pode estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Eu peço que você faça isso. Inscreva e coloque lá o seu, joinha. Isso. Você se inscreva, coloca lá. Isso, ativa o sininho. Isso, o pastor Miquel está aprendendo agora a lidar com esse negócio, tá bom? Então, o que a pandemia do coronavírus não fez com a gente, né? E aí nos fez avançar e aceitar a tecnologia, né? E a tecnologia hoje é o que está nos aproximando das pessoas. Então, o que chamamos de isolamento, distanciamento social, podemos na realidade chamar de distanciamento físico, porque com a tecnologia nós podemos nos aproximar das pessoas, não fisicamente, mas virtualmente podemos nos falar, ver a pessoa através dos recursos tecnológicos, tá? Então você, membro da nossa igreja, você que não é membro da nossa igreja, mas que é amante da palavra, estaremos daqui para frente, nas quartas e sextas-feiras, postando um estudo bíblico, um devocional também, tá? Ali no nosso canal, e você pode estar nos acompanhando. Então, você faça a sua inscrição e coloque o seu sininho ali, tá? E daqui para frente estaremos postando algumas mensagens lá também no canal do YouTube. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, estaremos orando nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela oportunidade que nos deste de ministrar a tua palavra na manhã deste dia, nesse primeiro dia da semana, nesse domingo abençoado que o Senhor nos concede. Queremos pedir a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia para todos os teus filhos que nos têm acompanhado pelas redes sociais nessa escola bíblica online. Abençoa, Senhor, todo o ministério desta congregação, todos os departamentos, o departamento da escola bíblica dominical, a superintendência, ó Deus, a secretaria, o corpo docente, o corpo discente, que todos sejam alcançados, abençoados pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia. Só isso que nós te pedimos e rogamos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos agora e para todos sempre. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.